Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Eu sou a Adele Novaes e se você que está assistindo a esse vídeo gosta de artesanato, quer aprender de uma forma fácil e prática e com moldes gratuitos, esse é o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho. Dessa forma você vai receber notificação toda vez que eu liberar um vídeo novo por aqui. E olha que eu tenho liberado bastante coisa legal. Toda semana eu tô por aqui trazendo novidades. E nos próximos dias eu resolvi trazer o tema Natal. Assim você vai poder decorar a sua casa, presentear e até mesmo vender para ganhar um dinheiro. Então, se você quer aprender hoje essa guirlanda fofa, ela pode ser feita no feltro ou em tecido. E eu vou disponibilizar aqui embaixo no vídeo o molde e as medidas para você poder fazer direitinho essa guirlanda, que é sucesso e você vai vender muito. Então, fica aqui comigo no passo a passo, já deixa aquele like para eu saber que você está curtindo o meu conteúdo e poder saber selecionar os próximos temas e fica comigo até o final. Vamos lá? Bora! Para fazer essa peça, eu usei o feltro nas cores caramelo, vermelho e essas 3 estampas no tema natalino. Eu usei também uma carapinha branca, que é como se fosse uma pelúcia para fazer os detalhes da toquinha, mas pode ser no feltro. E aqui eu tenho 2 miçangas para os olhinhos. Eu vou usar também uma fita com 6 centímetros de largura para fazer um detalhe na guirlanda, uma tesoura, cola quente, linha e agulha de costura. Nós vamos precisar também de enchimento, que é a famosa fibra siliconada. Vamos começar. Eu cortei aqui 3 tiras no feltro estampado, no tamanho de 17 por 1,20 de comprimento. Nós vamos usar essa tira para poder fazer a trança como base da nossa guirlanda. Eu vou usar uma máquina de costura para fechar essa tira. Eu vou unir assim, lado direito com direito. Vou passar uma costurinha aqui nessa borda de cima e em toda a lateral até a outra ponta, deixando o outro lado aberto para poder fazermos a desviragem e também o enchimento. Se você não tiver uma máquina de costura, você pode fazer o pontinho caseado ou até mesmo usar a cola quente com cuidado para que toda a bordinha seja colada corretamente. Esse lado ficará aberto. Eu vou usar esse pincel para poder me auxiliar na desviragem da peça para o lado correto. Mas se você não tiver, você pode usar a própria tesoura, a ponta da tesoura para poder te auxiliar. Faça dessa forma. Abra um pouquinho o fundo da peça e com os dedos pressione para dentro e coloque o pincel ou a tesoura. Vá pressionando até encontrar a outra ponta, depois é só puxar e desvirar a peça. Prontinho, agora a gente já pode começar a colocar o enchimento na tira. Eu vou colocar bastante enchimento, mas eu não vou deixar essa peça muito firme. Eu quero preenchê-la todo pelo comprimento todo, mas eu vou deixar ela fofinha, para ela me permitir a flexibilidade de fazer a trança com as 3 tiras.
Para fechar a tira, eu vou fazer o pontinho caseado aqui na borda, mas você também pode usar a cola quente. Com as 3 tiras prontas, vamos uni-las usando a cola para poder começar a fazer a nossa trança. Agora é só trazer as tiras de fora para dentro, fazendo uma trança. Com a trança pronta, eu vou unir as 2 pontas para poder montar a guirlanda. Eu vou usar um pouco de cola quente para poder fixar essas 2 partes e depois eu vou voltar aqui e fazer um pontinho invisível para poder deixar a minha peça ainda mais segura. O pontinho invisível é bem simples. Eu estou usando uma agulha de costura com uma linha, eu vou passar em um dos lados a minha linha e no outro lado eu vou pegar um pedacinho. Então eu vou seguir assim, pego um pedacinho de um lado, onde eu saio com a linha eu vou na mesma direção e pego um pedacinho do outro lado. Eu vou fazer isso em toda a minha volta e depois eu vou puxar o fio e os pontinhos vão desaparecer, ó. Dá uma olhadinha. Agora puxa. Viu? A costura não fica aparente e a sua peça vai ficar bem firme. Chegou o momento de montarmos o nosso pet. O molde está aqui embaixo na descrição do vídeo, disponível para download. Vamos precisar de 2 vezes a cabecinha, 4 vezes as patinhas dianteiras, 2 vezes o corpinho, 4 vezes a orelha, 4 vezes as patinhas traseiras e o focinho. Tem também o rabo, que eu vou deixar também, acabei não colocando nessa parte do vídeo, mas você vai precisar para poder montar a peça. Nós vamos começar a montar o nosso cachorrinho. Eu usei uma linha única, eu fiz um nozinho em apenas uma das pontas da linha. Nós vamos basicamente casear todas as peças e colocar enchimento, exceto a orelha. Na orelhinha, a gente vai casear toda a lateral, unindo essas 2 partes, mas não vamos colocar enchimento, tá bom? Quem não sabe o pontinho caseado, eu vou colocar aqui para vocês como fazer. A gente vai abrir as 2 peças, vai passar a agulha em apenas um dos lados e vai puxar. Lembrando que ela tá com apenas um nozinho em uma das pontas. Feito isso, eu vou seguir a mesma direção de onde eu entrei com o pontinho naquele lado e vou puxar os 2 lados e vou deixar uma argolinha. Ah, ela entrou, aqui ó. Essa argolinha aqui vai ser por onde eu vou entrar a minha agulha. Então é como se fosse um nó que eu dei nesse primeiro ponto, olha. E eu vou seguir assim, agora eu vou pegar as 2 partes e eu vou deixar aquela argolinha e vou passar por dentro. Dessa forma. Eu uso o meu dedo para poder delimitar o tamanho do meu ponto, assim eu sei onde eu tenho que entrar com a agulha, ó. E o caseado fica bem delicado e pequenininho. Vamos lá, deixando sempre a argolinha e entrando por dentro com a agulha. Vamos repetir esse processo até o final, deixando uma pequena abertura, que é por onde nós vamos entrar com o enchimento da peça. Eu deixei esse pequeno espaço para a gente poder colocar o nosso enchimento. Nós vamos preencher a peça com o enchimento e depois continuar a fazer o caseado. Ao finalizar, vamos dar um nozinho para poder arrematar a nossa costura. O resultado depois de casear será assim. Todas as pecinhas devidamente caseadas e preenchidas com o enchimento. Olha, cabeça, corpo, as orelhas sem o enchimento, apenas para ficar com esse acabamento bonitinho, né, do pontinho. E as patinhas dianteiras, eu não preenchi o enchimento até o finalzinho aqui da peça, ó. Note que eu coloquei mais enchimento lá perto das patinhas e essa parte aqui de trás eu deixei sem enchimento. Agora eu vou fazer aquela marcação dos dedinhos.
Eu vou usar uma agulha e a linha de costura com o nozinho unindo as duas pontas para fazer essa marcação. Eu vou entrar com a agulha mais ou menos assim, ó, nessa direção para marcar um primeiro dedinho. Eu vou entrar com a agulha e eu vou encontrar aquele meu pontinho lá do outro lado e sair no mesmo lugar aqui onde eu entrei com a agulha. Eu vou formar esse elo aqui, ó. E eu vou colocar ele aqui em cima, marcando um dedinho e vou puxar. Dessa forma. Já marquei o primeiro dedinho. Agora, eu vou entrar com a agulha nesse mesmo furinho e vou sair do ladinho para marcar o segundo dedo. Vou lá atrás, próximo ao meu primeiro furo e vou voltar onde eu entrei com a agulha, puxando. Vou marcar o meu segundo dedo. E assim eu continuo até o terceiro. Saio com a agulha do lado, vou lá atrás e volto para a mesma marcação. E puxo. Veja, assim eu consigo fazer a marcação. Para finalizar, eu vou sair com a agulha aqui na lateral onde eu tenho caseado e vou dar um nozinho para arrematar. Assim a costura não vai aparecer. Agora eu troquei a minha linha da agulha para cor preta e eu vou fazer um risquinho aqui. Então, eu vou entrar nessa parte do focinho com a agulha e vou fazer esse risquinho assim, ó, para eu poder colar o focinho aqui em cima. Agora é só fazer o arremate aqui atrás e cortar a linha e depois colar o focinho. Antes de colar essa peça na cabeça, vamos colocar a língua aqui embaixo nessa posição e depois a gente já pode colocá-la na cabecinha. Nós vamos colar agora essas duas pecinhas que são os detalhezinhos dos olhos. Coloque logo acima do focinho, posicione para que ela fique alinhada, só que eu preciso ter um certo cuidado. Eu vou passar cola apenas nas bordas, não vou colocar cola no meio, porque senão depois a gente vai ter dificuldade para colocar a miçanga, que é por onde a gente vai entrar com a agulha de costura. Então, coloque pouca cola apenas nas laterais, assim, ó, bem na margenzinha, com cuidado para que ela não escorra e não prejudique o acabamento da sua peça. Para colar as orelhas, basta colocar um pouquinho de cola aqui e fixá-las. Agora eu vou colocar esses detalhezinhos aqui nas patinhas, não tem segredo, dessa forma aqui. Depois é só fixar as patinhas traseiras em cada uma das laterais do corpinho na parte de baixo. Chegou o momento de colocar a miçanguinha dos olhos. Veja, eu vou usar a agulha de costura com o nozinho nas duas pontas da linha. Eu vou entrar aqui pela parte de trás e sair bem no meio desse detalhe que nós colocamos os olhos. Aqui, ó. Alinhado com o outro olhinho para não ficar torto. Depois você volta lá naquele mesmo ponto para que o seu acabamento fique bem bonitinho. Isso se chama vinco. Eu faço esse vinco para dar esse aspecto bem profundo aqui nos olhinhos e ficar um detalhe bem bonitinho na sua peça. Se por acaso você não tiver uma miçanga e quiser fazer esse efeito, pode fazer. Faça da mesma forma e depois coloque uma meia pérola ou até mesmo uma bolinha de feltro para poder fazer as pupilas do olho, tá bom? Depois de ir e vir com a agulha umas 2 vezes para poder fazer o vinco, eu já posso colocar a minha miçanga e levar a minha agulha até lá atrás para poder arrematar. Olha que legal que fica o resultado!
Chegamos na reta final da nossa peça. Vamos fazer agora o gorrinho. Essa tirinha eu usei uma medida de 24 por 3 centímetros. Eu tô usando a carapinha, que é uma pelúcia, mas pode ser no feltro. Essa bolinha tem 8 centímetros de diâmetro. Agora eu vou pegar essa parte aqui que eu deixei disponível no molde, eu vou unir as laterais e fazer o ponto caseado. Prontinho, agora vamos fazer o pompom do gorro. Vou pegar a minha bolinha com 8 centímetros de diâmetro e vou fazer um alinhavo na bordinha de toda a volta do círculo, como se fosse um fuxico. Então, eu entro e saio e depois eu vou puxar. Faça isso por toda a lateral. Feito isso, coloque um pouco de enchimento e depois puxe a linha e arremate para poder deixar o pompom formado. Vamos posicionar o gorro na cabeça do nosso pet. Eu vou deixar a costura para o lado de trás e vou colocar dessa forma. Eu vou colocar um pouquinho de cola na cabecinha do pet para poder fixar esse gorro. E vou colar essa faixa em toda a lateral da ponta do gorro, começando aqui pela parte de trás. Vou colar também o pompom aqui na pontinha do gorro e depois eu vou modelar o caimento da maneira como eu desejar e vou usar a cola para poder deixar fixo. Chegou o momento da gente colocar o pet aqui na guirlanda. Eu vou alinhar aqui, ó, na junção das duas tiras, com a parte de baixo, para saber exatamente onde eu devo colocar o meu pet. Os bracinhos, eles vão ser fixados dessa forma. Eu vou posicionar um de cada lado, vou passar a cola para deixá-lo bem fixo e segurar por alguns minutinhos para poder deixá-lo bem preso e na sequência eu vou colocar a cabeça. Pressione durante um tempinho essas peças para que ela não solte e o seu acabamento fique perfeito. Eu tinha esquecido de colocar um rabinho no corpo. São essas duas partes. É só colocar um sobre o outro e depois colar na parte de baixo do corpinho. Agora nós vamos posicionar o corpo aqui, ó, alinhado com a cabeça. Mas eu vou abrir aqui a minha trança e vou colocar ele encaixado dessa forma, como se o cachorrinho tivesse entrado no meio da guirlanda. Veja o resultado. Eu vou fazer um laço bem bonito pra gente fazer o acabamento aqui, ó, da união das tranças. Eu tô usando aqui uma fita com 1,10 m de comprimento e ela tem 6 centímetros de largura. Aí depois é só fazer o laço. Eu vou fazer 2 voltinhas no mesmo comprimento e depois eu vou dar uma laçada e ajeitar o meu laço. O segredo é ir ajeitando aos pouquinhos. Depois você corta as duas pontas para ela ficar no mesmo tamanho e colhe-a na junção das tranças. Bom, pessoal, esse foi o resultado da nossa aula. Espero muito que você tenha gostado. Eu preparei essa guirlanda com muito carinho e vou com certeza disponibilizar outros vídeos nesse tema aqui também no canal. Então, se você gostou, deixa aquele like, compartilha com os amigos para outras pessoas também
conhecerem o nosso conteúdo. Eu vou ficar muito feliz e vou me empenhar em cada vez trazer mais coisas legais aqui para dividir com vocês. Um beijo e até a próxima aula!